Muito bem. Hoje, a Nara vai me auxiliar, conforme eu falei. Eu estou muito bem assessorado, muito bem acompanhado, porque a Nara ela teve uma participação muito grande na organização dessas aulas que aconteceram e das outras que vocês ainda assistirão. Temos feito esse trabalho juntos, e eu agradeço a ela aqui o empenho e o carinho com que ela tem feito toda essa atividade. Muito obrigado, minha esposa. Eu estarei sempre à disposição, meu querido marido. Vocês estão vendo como é que é? Muito bem. Vamos lá, meus irmãos. Nosso curso de férias. Esse é um momento muito especial para todos nós. E neste mês de dezembro, esta obra Boa Nova, ela tem uma peculiaridade muito grande para todos nós. É de permitir uma reflexão e uma aproximação da figura do Mestre Jesus, a quem amamos, a quem devemos ter sempre como modelo de perfeição a ser seguido, como muito bem os espíritos responderam a Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Mas nós vamos, iniciando, fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Nós intitulamos ela como Jesus e o Pai, e trabalhamos naquela aula 4 capítulos. E vamos ver um pouquinho de tudo isso. Vocês se recordam? Nós iniciamos o nosso estudo fazendo uma apresentação da obra, falando que ela era composta de 30 atos da vida do Cristo e que nós teríamos nela a descrição de um discípulo do Cristo. Era assim, não é? Que enxergávamos a posição de Humberto de Campos naquele trabalho tão grandioso por ele realizado. Era a postura de um discípulo do Cristo. E era o próprio Humberto de Campos, não é, que nos descrevia com uma emoção muito grande esse trabalho e com uma organização que nós chamamos a atenção também para o aspecto sistêmico, como ele fazia, caracterizando, inclusive, uma integração entre os temas e sobre uma realidade que nós temos no Novo Testamento. E voltávamos a afirmar que era a narrativa de um espírito evangelizado. Era assim que estava ali a postura de Humberto de Campos diante da narrativa feita nesta obra Boa Nova. E era ele mesmo que nos dizia, e nos diz na introdução desta obra, que o problema dele, naquele momento, não era o de escrever para agradar, mas era o de escrever com proveito. E olha com que habilidade ele conseguiu fazer esse trabalho. Com que habilidade, com que tamanho proveito esta obra ela traz para nós uma vivência da vida de Jesus, não é? E muito especialmente entrando em peculiaridades, em conversas que nós não temos descritas nos evangelistas. Também trouxemos, nesta primeira aula, esta afirmativa, que Humberto de Campos, para desenvolver essa temática, ele teve acesso a materiais inacessíveis a nós encarnados. Ele obteve tudo isso no plano espiritual, lendo, assistindo, vendo passagens, e depois ele traz com uma maestria de um discípulo esta informação que está contida, portanto, nesta obra Boa Nova. E o que nós fizemos na aula? Nós fizemos uma timeline, que é esta que está aqui apresentada, que partimos de João Batista, de um contato de Isabel e de Maria até na infância, indo até a parte em que ele arrebanhou todos os discípulos para ele, mostrando as peculiaridades da conversa, os contatos, o tipo de chamamento, a aceitação. Falamos de Levi, falamos de Simão e de André, falamos de João e de Tiago, as conversas de Salomé, a conversa de Zebedeu com Jesus. Todo esse aspecto nós apresentamos nesta primeira aula. E depois nós fechamos a aula
com uma reflexão, perguntando se nós havíamos aderido também ao convite, porque vimos em toda a apresentação, e muito especialmente na parte em que Jesus fazia o convite aos discípulos, a forma como ele os convidava e a aderência total de todos eles, a adesão total de todos eles, não aderência, mas a adesão total de todos eles ao chamamento de uma forma espontânea e imediata. Muito bem, então isso foi a aula da semana passada. E nós vamos entrar agora na aula de hoje, a segunda aula, que nós demos o título de Fidelidade a Deus. Também iremos trabalhar 4 capítulos. São eles: o capítulo 6, que tem o próprio nome da nossa aula, Fidelidade a Deus; o capítulo 18, a oração dominical, que Jesus desenvolve as ideias; o capítulo 19, comunhão com Deus; e o capítulo 27, a oração do orfão. O momento derradeiro, o momento final. Vamos, então, acompanhar estas ideias, lembrando sempre que o que nós estamos trazendo são as ideias de um discípulo que procura nos informar de aspectos e de peculiaridades das conversas do Cristo relativamente ao contato que ele estava tendo com os discípulos. Vamos procurar entrar nesta realidade, não ter simplesmente como uma palavra, mas como uma reflexão, e tentar buscar a profundidade que as palavras, as expressões, as frases trazem para nós. Muito bem, meus irmãos. Fidelidade a Deus. Jesus conversa com os discípulos. Que beleza essa imagem, né? Olha, Jesus conversando com os discípulos. Como entender? Em que se baseia? Justamente essa conversa, ela se desenvolvia porque os discípulos e Jesus procurava trazer para eles a ideia da importância e de como entender a fidelidade a Deus. E para a gente começar, é importante conhecer o que é fidelidade, né? O dicionário, ele nos traz esta significação e essa explicação. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Lealdade. Vejam, lealdade. E o que é que Jesus fala a respeito da fidelidade neste momento aos seus discípulos? Na causa de Deus, deve ser uma das primeiras virtudes. A fidelidade na causa de Deus, a lealdade a Deus, ela deve estar puxando o carro de todas as outras. Não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai. Eu acho que a Nara está emocionada, porque está do meu lado, ela está embananando aqui a língua, aqui, não é? Veja, nós não podemos duvidar da fidelidade, da lealdade do nosso Pai para conosco. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Que beleza, meus irmãos! Isso, nós não o conhecíamos, mas ele nos amava. E esta questão da fidelidade a Deus, desta aproximação, Allan Kardec se preocupou com isso, meus irmãos. E em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 3º, que trata justamente das leis morais, e do capítulo da adoração, na pergunta 654, os espíritos respondem a Allan Kardec. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias. Sinceridade é lealdade.
Sinceridade é lealdade. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pergunta 659. E ainda continua Jesus conversando. Isso é uma conversa de Jesus com os discípulos. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida. Mas ele diz: Deus nos pede alguma coisa? Deus nos pede alguma coisa? O que será, Nara, que Deus nos pede? Vamos ver. Lealdade de coração. Lealdade de coração. Fidelidade. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que Deus pede a lealdade. E a lealdade, ela representa o quê em relação a Deus, às suas leis? Aceitação, submissão, adesão. Vejam o que Jesus está comentando com os discípulos neste momento. Trabalhamos agora pela instituição do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Nós temos ideia? Não temos. Nós estamos começando o nosso trabalho, mas desde quando o Pai se entrega à atividade deste universo imenso que nos abarca e nos envolve a todos? E aí, continuando, ele entra ainda no aspecto de como nós devemos pensar em Deus. Vejam, olha, gente, olha o que é que Jesus estava conversando com os discípulos. Ele estava entrando em detalhes, em filigranas, para que os discípulos tivessem uma facilidade maior na tratativa e na aproximação da relação com Deus. Não no Deus que recompensa. Ele diz como pensar nele. Sim, no Pai que aperfeiçoa. Vejam, quebrando amarras de um Deus que recompensa o homem por aquilo que ele faz, mas mostrando para os discípulos que Deus é alguém... Opa, eu estou utilizando a expressão de um homem, que Deus é o Pai que aperfeiçoa com tudo aquilo que ele nos traz. E vamos ver o que mais ele dizia. Acima de tudo, é preciso ser fiel a Deus. Vejam, olha, Jesus, na conversa com os discípulos, ele fica tocando na mesma tecla. É a tecla da lealdade a Deus. Acima de tudo, ser leal, ser fiel a Deus. Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Essa afirmativa de Jesus, ela parte de uma pergunta de Tiago. Tiago, verificando a dificuldade da aceitação e da compreensão das verdades, ele questiona, e Jesus então responde a essa pergunta, a esse questionamento, a essa ideia, falando para Tiago. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Vejam, Deus é um Pai que educa. Tudo o que chega até nós tem uma função educativa. A dor, a alegria, tudo tem uma finalidade. O que nós precisamos é aprender a compreender e, sobretudo, ser leal, ser submisso, aceitar, compreender todas estas realidades. Nós entramos agora nesta parte que é um outro capítulo e que traz uma beleza muito grande para todos nós, que é a oração dominical, que todos nós conhecemos, a sua beleza, a sua grandiosidade. E nela, Jesus trabalha muito nas conversas, respondendo dúvidas de Pedro. Simão Pedro levanta, então, alguns pontos e Jesus procura esclarecer a Pedro. Mas
Jesus não está esclarecendo a Pedro. E Humberto de Campos não está trazendo isso simplesmente como uma narrativa de Jesus para Pedro. Ele está trazendo isso com uma finalidade educativa para todos nós. É a informação de um discípulo trazendo um ensinamento que pode, de alguma forma, nos servir, nos orientar e nos fortalecer. Então, vamos ver o que acontece. A pergunta é: Deus nos ouve? E a resposta: acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível? Imagine se nós estamos batendo numa porta que não ouve, que não emite um som, que não responde a um impulso de maneira alguma, não é? Não tenhais dúvida, todas nossas orações são ouvidas. Olha, todas, Pedro, Deus nos ouve, Pedro. Todas as nossas orações são ouvidas. E, meus irmãos, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. 17. Opa, faltou um xizinho. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos lá o pedi e obtereis. E neste capítulo nós encontramos as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Todas as preces são ouvidas. E elas, sejam dirigidas a Deus ou sejam dirigidas aos bons espíritos, é o que Jesus disse a Pedro. Todas elas são ouvidas por Deus, o nosso Pai. E o efeito da prece, meus irmãos, nós já conhecemos muito bem. O efeito da prece que chega até Deus, olha, André Luiz, nas suas obras, nos trouxe e nos esclareceu a respeito da eficiência, da eficácia da prece, do poder da prece. O primeiro exemplo é a sua própria prece, a súplica que André Luiz fez quando se encontrava mergulhado no sofrimento lá do umbral. Pedia ao Supremo Autor da vida. A quem? A Deus. E Deus nos ouve. E ele estendeu mãos paternais. A prece de Eusébio, que está num mundo maior, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque não é o objeto do nosso estudo, mas chamar a atenção para quem tiver interesse em entrar na obra. A prece de Gúbio, como é bonita esta prece de Gúbio, meus irmãos. Vale a pena entrar nesta obra e refletir. A prece de Celina no atendimento de Pedro, o possesso, que é estudado no nosso curso de formação mediúnica 3. Vejam o efeito da prece, o atendimento, as preces sendo ouvidas. Nós temos exemplos claros que podem ser estudados aí. Aquilo que Jesus disse a Pedro naquele momento. Hoje, pela mão de Francisco Cândido Xavier, nós temos isso aqui para as nossas reflexões. E ele continuou ainda, com a dúvida de Pedro. Qual a causa de tamanhas diferença de sorte? Pedro, ouvindo Jesus dizer que todas as preces são ouvidas, mas por que tantas diferenças de sorte? Uns melhores, outros piores, uns mais alegres, outros mais sofridos, um tendo mais, outro tendo menos. Se todas as preces são ouvidas, por que essas diferenças? Pedro ficava preocupado e angustiado com tudo isso. E Jesus, então, traz para ele uma informação. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Vejam, o trabalho varia conforme a capacidade do nosso esforço. O trabalho varia de acordo com aquilo que nós construímos para nós mesmos. As nossas aquisições
são reflexo do nosso esforço, da capacidade agregada que, com o tempo e com as encarnações, nós vamos criando as aquisições que facilitam os trabalhos ou causam também os empecilhos que muitas vezes temos nas nossas vidas. E ele continua. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, como a sabedoria da terra. Vejam, gente, que profundidade é esta afirmativa de Jesus. Todo trabalho é honesto. Não existe ninguém que seja melhor do que o outro ou que possa se qualificar mais importante pela natureza do seu trabalho. Jesus usa a expressão e faz a analogia daqueles que escreviam os pergaminhos e aquele que trabalhava a terra arando-a, abrindo os sulcos na terra para plantar a semente que seria importante para manter a vida. O trabalho honesto é de Deus, seja ele feito da forma que for. Jesus estava trazendo para os discípulos naquele momento a descrição clara do quanto eles deveriam valorizar o trabalho, qualquer que fosse, como uma bênção de Deus, como uma necessidade que vai se modificando de acordo com o esforço que o Espírito faz nas suas diversas encarnações. Meus amigos, isso eram conversas de Jesus com os discípulos, palavras que fortaleciam a fé deles e que devem também, por um outro lado, trazer para nós também uma característica como esta. Necessário, disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo. Jesus diz aí para Pedro, que, na verdade, o que nós temos que saber fazer é abrir o nosso coração. Seja como for, seja como alguém que detém a capacidade do comando, ou como alguém que está nas camadas mais subalternas, tendo que realizar os trabalhos mais simples. Portanto, é a visão daquilo que fazemos. Entendendo isto, nós estamos dando um grande passo, porque todo o trabalho, ele é obra de Deus. E todo o trabalho edifica a criatura. Eram essas as ideias, não é, que nós podemos, de alguma forma, extrair desta conversa que Jesus desenvolvia neste momento com Pedro. O Pai nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Olha, vejam, o Pai nos conduz ao trabalho ou à posição. Nós estamos sempre na situação que devemos estar. Não estamos nem melhores, nem piores. Nós estamos na posição necessária para o nosso desenvolvimento. E isso, meus irmãos, é muito importante que nós venhamos a compreender, porque nos coloca numa situação de tranquilização do nosso espírito e de aceitação. Aceitação a tudo aquilo que no momento é possível termos. Porque senão nós nos revoltamos. E se nós nos revoltamos, nós estamos nos revoltando contra quem, Nara? Contra Deus. Sim, qualquer revolta é contra Deus. Portanto, o Pai nos conduz ao trabalho que nós merecemos. Precisamos. E que precisamos. E aí Pedro pergunta a Jesus ainda, como interpretar a oração? Olha, Pedro, quanto você nos ajudou, Pedro. Quantas oportunidades de reflexão para todos nós. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. A oração é o veículo, é o instrumento, é o canal de comunicação ininterrupta com Deus. Isso quer dizer contínua.
Olha, a oração é o veículo que nos faz, que nos mantém, que permite a todos nós esta ligação, este contato com Deus, nosso Pai. E quanto isso é importante para nós, né? Ter um canal de... Olha, a internet tem hora que nós não temos o canal nosso. As linhas, elas estão tão sobrecarregadas que nós caímos as taxas de comunicação, prejudicando a comunicação, cai a conexão. Quantas vezes nós não temos esses problemas? Existem locais que nós estamos com o nosso telefone celular, apesar de toda a tecnologia envolvida no processo de comunicação que nós temos, né? 5G, 4G, 3G, e assim vai. E chegamos em determinados locais que nós não conseguimos a comunicação, porque não tem sinal. E Jesus diz a Pedro que com Deus é contínua, é ininterrupta. Olhem, meus irmãos. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Um elemento natural da vida. Nós sabemos, a ciência nos mostra, já nos trouxe as informações de que nós necessitamos da respiração. Se nós temos qualquer problema ligado à respiração, nós necessitamos de receber mecanismos de respiração artificial para que o nosso pulmão consiga voltar ao processo de oxigenação, para que o sangue possa se movimentar e para que a vida continue em nós. O que Jesus está dizendo para Pedro é que a prece tem essa função. A prece oxigena a nossa vida. Você já pensou nisso, Nara? Estou pensando agora. Você está pensando agora, né? O quanto é importante. Olha, e nós não... O que é que nós gastamos de nós mesmos para fazer uma prece? Praticamente nada. Né? Só o desejo. Só o desejo, a vontade. Só a vontade. Vejam, meus irmãos. Olha, falando da internet, ela foi e travou, viu, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí? Ah, sim. É porque travou aqui o meu... Vou ver se destrava agora. Só um momentinho aí. Vocês estão vendo aí, ó. PowerPoint não responde. Deixa eu finalizar aqui e vou abrir novamente. Essas coisas acontecem. E deixa a gente tão nervoso. Não, a gente não fica nervoso, não. Qualquer revolta é contra Deus. É mesmo. Então, nós temos que ficar tranquilos. Cefac. Aqui estava. Muito bem, já está de novo. Muito bem. Já falamos aqui. Observamos que os homens, diz Jesus a Pedro, olha,
não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Quando, na verdade, nós deveríamos ter esse contato de uma forma contínua. Vamos lá. Continuando aqui, Deus nos ouve as dúvidas de Pedro. E aí, no Evangelho, nós vamos ver também que nesse capítulo 27, nós verificamos a informação de que a prece é uma invocação. E mais, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e o outro. Então vejam como é fácil fazer a prece. É pensar com sentimento e essa corrente vibratória se estabelece. E aí Pedro, então, pede a Jesus: Senhor, ensina-me a orar. Olha, Pedro, que beleza. Pedro, que bela pergunta você fez a Jesus. E Jesus não deixou de atender o pedido de Pedro. E Levi anotou as palavras para que fossem guardadas nos corações humildes e simples. Levi teve a tarefa, então, de guardar esses pensamentos que Jesus disse naquele momento e que hoje nós utilizamos na oração do Pai Nosso. E Jesus começou a falar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. E comentava, para que ficasse clara, que a redenção da criatura, ela está sempre no campo da ação da misericórdia do Criador, que age em nosso benefício continuamente. Essas são palavras de Humberto de Campos, não são minhas as palavras, não. Venha a nós o vosso reino. E dizia ele que a vontade de Deus deve se cumprir, Jesus comentava. E para que a vontade de Deus se cumpra, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E comentava ainda que tudo que nos chega, chega de uma fonte que é sagrada. E essa fonte que é sagrada emana de Deus, o nosso Pai. Portanto, o pão nosso de cada dia, dizia ele, não é? Tão necessário à nossa vida, não é? E dizia, comentava e explicava: todos precisamos vencer as algemas do passado, nas quais ainda nos encontramos presos. E por isso, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nós ofendemos de alguma forma. E conhecendo ainda, diz Humberto de Campos, o Senhor falava as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Não nos deixe cair na tentação e livra-nos de todo mal. É evidente que quando vocês pegarem esse capítulo e passarem esses pensamentos, refletindo em todas essas palavras, vocês observarão e sentirão a emoção deste momento que Humberto de Campos nos traduz. E continuando, já num capítulo que ele fala da comunhão com Deus, João queria saber quais são os deveres atenientes do homem à oração. E esse João é aquele mesmo João que na cruz Jesus disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Aquele João que conviveu com Maria em Éfesos e que nós, nesta obra também, vamos verificar esses comentários ainda. E é nesta obra, O Consolador, na pergunta 284, que o Espírito Emmanuel comenta a respeito de João. Coube a João a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão evangelista. Olha, esse João que pergunta a Jesus sobre os deveres atenientes à oração, atinentes à oração. Obrigado, Nara. A comunhão com Deus,
quais são os meus deveres atinentes à oração? Olha que pergunta. O que é que Jesus respondeu a ele, Nara? Cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. As vozes da consciência. Essa sabedoria que Deus se manifesta, ela está na nossa consciência. A comunhão da criatura com o Criador, imperativo da existência, É imperativo da existência, ou seja, a prece é o luminoso caminho. A prece, sendo o luminoso caminho, conduz o homem a Deus. Veja, a prece é um luminoso caminho. E é através da prece que o homem chega a Deus. E aí, nesse contexto, Jesus faz um comentário a respeito do louvar e da súplica. Os que suplicam podem ser ignorantes, mas os que louvam simplesmente podem ser somente preguiçosos. Então, o que deve ser feito, então? Vejam como é que Jesus ele é didático nessas explicações, não é? A João. E aí ele continua. Todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento é o filho que aprendeu a orar. Muito bem. Aquele que trabalha com suas mãos e com o seu pensamento é o filho, no bem, é o filho que aprendeu a orar. E no Evangelho, nós verificamos, né, esse aspecto que nos traz a informação da melhor forma de orar. E nós vamos ver que é justamente esse comentário que Jesus faz com João. Deus é amor. Se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros. Qual é o processo? Amar uns aos outros. O caminho de Deus é o nosso próximo. É a ponte que nos leva, que nos liga a Deus. E continua, então, Jesus a esclarecer João. Essa oração, então, deve ser um louvor ou uma súplica? Devemos colocar acima da confiança na oração, mais fé na providência superior, a certeza nos desígnios celestiais. Vejam, nós temos que ter a confiança, nós temos que ter a fé, mas nós temos que ter a certeza dos desígnios celestiais. Deus nos atende de acordo com as nossas necessidades. É a forma educativa. É a forma educativa que Jesus havia falado anteriormente. É assim que Deus age. E aqui, conversando ainda com João, Jesus desenvolve as ideias, pedindo que ele observe a natureza. Todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria. Dentro delas agem as leis de Deus. E ele traz exemplos. O sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando necessidade de repousar? O sol ficou cansado? Ah, eu estou cansado, eu vou descansar um pouquinho, eu vou deixar escuro aqui, vou deixar... a fotossíntese é feita todo dia, se ela ficar um dia sem fazer, não será problema. Isso já aconteceu? Olha o que Jesus pega das coisas simples da vida para dar um ensino dessa natureza. Teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Imaginem, meus irmãos, se isso acontecesse. Por desagradável que seja, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Isso, olha o que Jesus está pegando, olha a tempestade
que muitas vezes traz tantos prejuízos, traz grandes benefícios para a atmosfera, saneando-a, limpando-a, dando condições para uma melhor qualidade das nossas vidas. Apesar das lamentações, a chuva não deixa de fecundar a terra. Se reclama, se fala, mas ela tem uma função que é importante no processo de fecundação da terra, e isso não deixa de acontecer. Porque é a vontade de Deus, são as suas leis agindo, nós temos que observar essas coisas. É isso que Jesus está falando a João. É preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Vejam, ele volta à mesma ideia. A ideia da lealdade a Deus. Observando a natureza, observando os seus fatos, a continuidade, a sequência que acontece, tão necessária para a manutenção da vida, nós temos que observar isso tudo e relacionar com aquilo que nós temos que ter também com Deus, porque tudo isso acontece na natureza porque Deus é leal para conosco. É isso que Jesus está procurando mostrar para João. É porque Deus é leal para com todos nós. E aí nós entramos agora no capítulo, que é o último da nossa aula de hoje, que trata do percurso, depois daquele momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, que ele sai, ele faz uma súplica de entrega do seu espírito a Deus, dizendo que a tarefa dele havia sido cumprida, se dirige então para o horto. E ele diz nesta súplica: glorifiquei-te na terra. Testemunhei tua magnitude. Essas palavras são trazidas por Humberto de Campos. Testemunhei tua sabedoria. Consumo agora a obra que me confiastes. E aí Jesus fala claramente e declara que ele conhece Deus. Vejam esse detalhe que é muito interessante da colocação feita por Humberto de Campos e descrita por ele. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita. Eu te conheci, mas não só isso, eu fiz com que os seus filhos o conhecessem e conhecessem também a sua bondade infinita. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo. Essas palavras Jesus convidava. E vocês me desculpem porque tem um erro aqui nessa transparência minha. Ela não era a que eu ia utilizar. A que eu ia utilizar era uma outra. Porque eu mudei isso e eu vou mostrar o que eu tinha preparado. Não quero salvar isso, não. Essas coisas, gente, essa informática, a gente prepara tudo direitinho, é essa aqui. Muito bem. Aqui. E aí, nós vemos, né, o convite que Jesus faz, né, aos seus discípulos, né, que seguem com ele até o horto, para o último momento de suas preces. Esta é minha derradeira hora convosco, orai e vigiai comigo. E o sentimento de João no horto, porque Jesus havia convidado-os a orar com eles. E João, Simão e Tiago, eles dormiram. E quando Jesus o chama, ele então, por que dormir quando eu deveria estar atento? João fica então muito preocupado, muito apreensivo com tudo aquilo.
e o ensino que Jesus traz para ele: nunca deixeis de orar e vigiar. Olha, nunca, nenhum de vós deixeis de orar e vigiar. No entanto, vejam o que diz Jesus a ele. Cada um deve acender sozinho o calvário de sua redenção. No entanto, a cruz de cada um deve ser carregada por ele. Ninguém carrega a cruz de ninguém. Mas nós devemos estar atentos sempre. Orai e vigiai. E temos ainda a parte que é descrita nesta obra do beijo de Judas. Esta passagem, ela havia sido comentada 500 anos antes de Cristo por Zacarias, nas suas profecias, que Jesus seria traído por 30 moedas de pratas que seriam dadas a um oleiro. Mas, meus irmãos, a explicação e a beleza, porque as descrições a respeito da vida do Cristo não estão circunscritas somente na obra Boa Nova. Na obra Crônicas de Além Túmulo, nós vamos encontrar desdobramentos também dessas explicações. E acerca do espírito de Judas Iscariotes, está faltando um ezinho, não é Otis, não, é Otes. Nós vamos encontrar também essa explicação. E Humberto de Campos conversa com Judas no mundo espiritual. E Judas diz a ele que o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores, descrevendo a dor e o sofrimento que ocorreram após aquele momento lá do horto que nós todos conhecemos. E ele diz ainda, Judas, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório. Vejam, séculos de sofrimento expiatório. E diz: Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Estas são palavras do espírito de Judas Iscariotes, que Humberto de Campos trouxe. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, mas depois de dolorosas expiações. E nesta obra, os 4 evangelhos de Rustem, no livro 3º, no volume 3, nós temos ali uma descrição que fala de uma comunicação em que é assinado pelos apóstolos, descrevendo a situação de Judas. E nós colocamos aqui porque ela é muito coerente com a própria colocação feita por Judas, descrita por Humberto de Campos na obra que nós acabamos de falar, Crônicas de Além Túmulo. Judas é hoje um espírito regenerado no crisol do arrependimento, do remorso, da expiação, da encarnação, da reencarnação e do progresso. Tornou-se um dos auxiliares humildes, ativo e devotado do Cristo. Vejam, mas isso tudo, ele se deu depois de séculos de expiação. E ele comenta da força do remorso. E eu me recordo muito, e gosto muito de falar, né, o Padre Germano, na sua obra Memórias de Padre Germano, ele comenta que o remorso é o inferno na consciência dos homens. Imagina, o que é o inferno? É dor, é sofrimento, é amargura. Vencer tudo isso, nós vimos o nosso irmão Judas comentar, e depois, não é? Nós vemos ali ele mesmo dizer que depois da dor e do sofrimento do século XV, não é? No período de Inquisição, ele consegue então vencer as dores que o passado ainda haviam marcado no seu espírito. Os irmãos, vocês acreditam que travou de novo?
É brincadeira, não é? Mas era a última transparência. Esse negócio está brincando comigo, sabe? Eu fui falar hoje, olha aqui, ó, vocês estão vendo, ó, PowerPoint. Não, eu estou com a tela tá compartilhada. Vamos aqui, estamos agora já na última. Nós vimos, então, nesse nosso estudo, a questão da fidelidade a Deus. Como na aula passada, eu coloco aí uma pergunta para todos nós. E nós, em termos da fidelidade a Deus, o que conquistamos? Até quando nós já caminhamos? Resposta agora nós não vamos dar, isso é algo para cada um refletir, raciocinar, pensar, pegar essas páginas que nós passamos aqui hoje, lê-las, não é? E procurar, então, encontrar a sua própria resposta. E, na semana que vem, nós entraremos num capítulo em que Jesus conversa com os discípulos, mas tratando de uma forma específica a respeito de temas de ensino moral. Ela é muito gratificante também. E eu aguardo todos vocês na próxima semana.